Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, Ricky, muito boa noite a todos aqueles que estão em casa a ver este especial na informação. Nós aqui na SBT fazemos isto todos os dias, temos as notícias, o desporto, a linha aberta e tudo aquilo que acontece no mundo está neste programa. Olá Luís, boa noite. Phil Murphy, o governador de New Jersey, referiu que irá assinar uma ordem executiva para retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas considera ser ainda cedo para dar esse passo. O governador mantém assim a legislação em vigor. Our decision to retain our requirement that everyone in New Jersey continue to mask up when in an indoor public space, whether it be a store, a restaurant, a coffee shop, a diner, or what have you. To be sure, the CDC guidance is clear that fully vaccinated people are much safer to engage in everyday life than unvaccinated people. This is even more reason for every eligible New Jerseyan to make the decision to get vaccinated as soon as possible. The CDC said that vaccinated people don't need to wear masks at small private gatherings. We have always stated that reducing the spread of COVID in private settings comes down to personal responsibility. The CDC has also said that mask mandates remain a local decision. And you may have seen that Dr. Tony Fauci has cautioned, even after the CDC's announcement, I might add, that premature widespread removal of mask mandates, especially indoors, could reignite the virus. Já em Nova Iorque, a partir de quarta-feira, o uso de máscaras por pessoas vacinadas deixa de ser obrigatório. O mesmo acontece em Pensilvânia e Connecticut. Effective this Wednesday, we're going to adopt the CDC's new guidance and regulations on masks and social distancing for vaccinated people. By the CDC guidance, immunocompromised people and vaccinated people should continue to wear a mask and social distance. But if you are vaccinated, you are safe. No masks, no social distancing. We're also going to follow the CDC's guidelines that you will still need to wear a mask on public transportation, the subways, the buses, nursing homes, homeless shelters, correctional facilities, schools, and healthcare facilities. The CDC guidance is all up on the website. Ricky, parece que os dois governadores estão em sincronia, não é? Sim, Luís. E não são só os dois. Não são só os dois. Phil Murphy disse que para já não ia assinar a ordem executiva, mas eu acredito que será por dias, semanas, nem isso. Agora, há uma sincronia total. Porquê? Porque Connecticut, Pensilvânia, Nova Iorque estão a pôr a responsabilidade nas mãos das pessoas. Isso é muito importante referir. Eu li um artigo este final de semana que dizia que para atingir os 70% para uma imunidade de grupo, é necessário forçar as pessoas a entenderem que agora eles têm que tomar essa decisão, porque senão terão que usar máscaras. O único problema aqui, Luís, é como é que nós vamos saber quem é que está vacinado. E com certeza absoluta que muitos dos que não estão vacinados vão fazer como se estivessem vacinados. Isso é quase uma certeza absoluta, não é? Mas eu acredito também que as coisas irão melhorar, porque muitas pessoas que estavam em dúvida vão agora finalmente dar esse passo. Espero que sim. Mas há vários estados que continuam a ter muitas precauções. É o caso da Califórnia, onde as autoridades referiram que as novas diretrizes do CDC somente serão implementadas a partir de 15 de junho, que também é a data prevista para a reabertura da economia do Estado. A mudança do próximo mês colocará o Estado em alinhamento com as orientações recentemente divulgadas do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. As autoridades federais de saúde disseram na semana passada que as evidências disponíveis demonstram que é seguro para pessoas totalmente vacinadas irem sem máscaras na maioria dos lugares, seja ao ar livre ou dentro de casa. É um bocadinho difícil de aceitar, mas tudo é possível. Portugal abriu hoje, como já sabe, as suas fronteiras à maioria dos países europeus.
Turistas britânicos foram os primeiros. Já podem visitar o país por motivos de lazer. Os franceses e outros europeus deixam de ser obrigados a respeitar quarentena ou limitar viagens a deslocações essenciais. Portugal aliviou esta segunda-feira as restrições nas fronteiras, facilitando entradas numa iniciativa acolhida de braços abertos pelo setor do turismo. Apesar de continuar a ser pedido um teste negativo à Covid-19, os britânicos passam a poder entrar no território português por motivos de lazer. A decisão de Lisboa antecipa a generalização da medida no resto da União Europeia, que é esperada ainda esta semana. Desde o espaço comunitário, há também menos países de origem a partir dos quais os viajantes são obrigados a respeitar uma quarentena ao chegar a Portugal. Os franceses, nomeadamente, deixam de fazer parte dos europeus que tinham as deslocações limitadas às viagens essenciais, como por motivos de trabalho, saúde ou razões humanitárias. A taxa de incidência superior a 500 casos de Covid por 100 mil habitantes continuará a restringir apenas o acesso de quem vem da Croácia, Chipre, Lituânia, Países Baixos e Suécia. Bem, parece, Ricky, que Portugal caminha no bom sentido. Menos óbitos, menos internamentos, apenas o índice de transmissibilidade, mas estamos bem situados. Sim, estamos muito bem situados e estas notícias são boas notícias também para a nossa plataforma aqui nos Estados Unidos. Porquê? Porque eu lembro que os Estados Unidos foi um dos países antes desta pandemia com mais turistas em Portugal e o governo português está, portanto, a ter isso em atenção. Nós acreditamos que essa abertura só depende mesmo agora da administração Biden. Será mesmo no final do mês, pai? Eu continuo a acreditar que esta semana vai acontecer alguma coisa. Eu também tenho a mesma opinião, mas vamos ver. Vamos ver. Nas últimas 24 horas, como referiste, Luís, há a registrar em Portugal apenas 2 mortes e 199 casos de Covid-19. O índice de transmissibilidade subiu, assim como a taxa de incidência. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 2 mortes e 199 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, Portugal já registrou mais de 17 mil mortes e cerca de 843 mil casos de infecção. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 246 doentes em enfermaria, mais um do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 72 doentes, menos 4 do que ontem. Os dados indicam ainda que mais 291 pessoas foram dadas como recuperadas e que há menos 303 contactos em vigilância. Por regiões, o Norte contabiliza mais 59 casos e uma morte. Lisboa e Val do Tejo reportam mais 90 infecções e também uma vítima mortal. Já o Centro registra mais 20 contágios, o Alentejo soma mais 5 e o Algarve conta com mais 9. Nas regiões autónomas, tanto os Açores como a Madeira registram ambos mais 8 infectados. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, o RT ou índice de transmissibilidade voltou a subir de 0,95 para 1 a nível nacional e também de 0,95 para 0,99 no continente. Quanto à incidência do novo coronavírus no país, a nível nacional também subiu ligeiramente, passando de 50,3 para 50,5 casos de infecção. Mas no continente, desceu de 48,1 para 47,5 contágios por 100 mil habitantes. Portugal é o terceiro país da União Europeia com menos novos casos por milhão. Ainda assim, a média dos novos casos diários de infecção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes em Portugal subiu ligeiramente na última semana. O número médio diário de novos casos por milhão de habitantes até subiu esta semana de 32 para 36 em Portugal, mas, ainda assim, o nosso país é o terceiro entre os Estados-membros da União Europeia com melhores números. Portugal só fica atrás de Malta, que conta com uma média de 10 novos casos por cada milhão a 7 dias, e ainda atrás da Finlândia, que tem 36 casos. O país da União Europeia com mais novos casos diários é a Suécia, com 414 de média por milhão de habitantes, seguida da Lituânia, com 404, Países Baixos, com 319, Letónia, com 304 e ainda o Chipre, com 266 novos casos por cada milhão de habitantes. Quanto à média diária de novas mortes com Covid-19 por milhão de habitantes, nos últimos 7 dias, Portugal mantém-se em 0,21 e é o terceiro país da União Europeia em melhor posição neste indicador, apenas atrás da Dinamarca, com uma média de 0,12 e ainda da Malta, que está em 0.
O país com este indicador mais elevado volta a ser a Hungria, que tem uma média diária de 8,4, seguida da Croácia, Bulgária, Polónia e Eslováquia. A média móvel da União Europeia para novas mortes diárias desceu de 3,73 para 2,99 e a média mundial desceu nos últimos 7 dias de 1,66 para 1,58. Quanto a novos casos diários, a média móvel europeia desceu de 185 para 143 e a mundial desceu de 99 para 86. A pandemia parece, nesta altura, estar de facto a abrandar. Em relação à vacinação, Malta continua à frente, com mais de 31% da população completamente vacinada, e Portugal está no meio da tabela, com 13,4%, acima, ainda assim, da média europeia, que está nos 12,8%. Ser o terceiro país com menos casos por si já é um recorde, não é? Já dá mais confiança às pessoas. Muito mais confiança, e eu lembro que a trajetória de Portugal tem sido bastante boa. Tivemos um problema no final do ano relacionado com o Natal, depois tivemos o pico em fevereiro, mas se contabilizarmos desde o início da pandemia, é realmente um bom exemplo. E agora vais mudar música. Assim é, o Festival da Eurovisão vai mesmo avançar, apesar de 2 casos de Covid-19. Os concorrentes da Polónia, Roménia e Malta estiveram em isolamento, mas receberam testes negativos e vão poder participar na competição. A equipa da Islândia encontra-se ainda de quarentena. A sombra da pandemia voltou a ameaçar a edição deste ano do Festival da Eurovisão. 2 elementos das comitivas polaca e islandesa testaram positivo para a Covid-19 este fim de semana. 4 delegações ficaram de imediato em isolamento, uma medida de prevenção porque Polónia, Islândia, Roménia e Malta partilham o mesmo hotel. Os concorrentes destes 4 países não participaram na cerimónia de abertura do festival este domingo. Os elementos das comitivas da Roménia e Malta testaram, entretanto, negativo e já receberam luz verde para participar nos ensaios e na primeira meia-final, marcada para esta terça-feira. Também os concorrentes polacos testaram negativo e foram autorizados a participar na segunda meia-final, na quinta-feira, a ronda que inclui também Portugal. A única representação em dúvida é a islandesa, que permanece em quarentena. Há um ano, a pandemia inviabilizou a realização do Festival da Eurovisão. O espetáculo deste ano realiza-se em Roterdão, com fortes medidas de segurança, desenhadas com as autoridades holandesas. Quando o grupo português regressar a Portugal, deve passar uns dias em Londres, porque vão cantar, como tu sabes, em inglês. Em inglês. Um festival da Eurovisão em que Portugal tem que ser representado pela sua língua. Portanto, eu sou completamente contra esta ideia macaca, como se costuma dizer, de alguém que decidiu aceitar a possibilidade de Portugal ser representado por um grupo que canta em inglês. Eu diria que é o primeiro passo para ficar nos últimos lugares. Bem, no Brasil, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminada com uma mensagem sobre a igualdade de vacinação para chamar a atenção para a necessidade de imunização na luta contra o Covid-19, no Brasil e também no mundo. E o próprio Presidente, já hoje, mais uma vez, ofendeu os brasileiros que ficam em casa. Chamou-lhes medrosos, canalhas. Eu acho que Bolsonaro não está bem. Eu diria que o Bolsonaro não está bem mesmo da cabeça. Não. O Médio Oriente está a ferro e fogo. Cada vez são mais intensos os ataques recíprocos entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Em apenas uma semana, o conflito já causou mais de 200 mortes e 1.400 feridos. Entretanto, foram descobertos mais de 15 quilómetros de túneis com acesso a Israel. A destruição provocada pelos bombardeamentos israelitas em Gaza já provocou mais de 38 mil deslocados e 2.500 desalojados, de acordo com a ONU. Para o exército israelita, no entanto, o destaque é dado aos 15 quilómetros de túneis usados pelo Hamas que foram destruídos, assim como as casas de 9 dirigentes da organização.
Os ataques de parte a parte não têm fim à vista e já provocaram perto de 200 mortes, incluindo mais de 50 crianças entre os palestinianos. Do lado israelita, os mais de 3.000 rockets lançados do lado palestiniano desde o reacender do conflito na semana passada causaram pelo menos 10 vítimas mortais. Israel calcula que 90% dos foguetes lançados pelo Hamas sejam neutralizados pelo seu sistema antimísseis. A comunidade internacional tem vindo a pedir o fim imediato das hostilidades. Já os Estados Unidos apelaram ao fim da violência contra civis, mas preferiram não pressionar nenhuma das partes a aceitar um cessar-fogo. O analista político Jonathan Chanzer justifica esta posição. Parece estarem a dar um pouco mais de tempo aos israelitas para concluírem a operação, na esperança de que estes consigam neutralizar os dirigentes do Hamas e limitar a sua capacidade para lançar rockets. Causar uma ferida profunda ao Hamas em vez de enfrentar situações como esta a cada 3 ou 4 anos. O conflito entre israelitas e palestinianos é histórico, mas desde a semana passada que a espiral de violência entre ambas as partes está fora de controlo. Além das habituais trocas de tiros entre Israel e faixa de Gaza, desta vez também há a registrar cenas de violência entre judeus e árabes em várias cidades israelitas. Bem, para perceber melhor esta situação da Palestina com Israel, amanhã o nosso colega Camilo Lourenço vai-lhe explicar qual é o problema que existe entre um território que tem uma espinha dorsal de democracia e outro que não tem democracia, mas não tem espinha dorsal. E que é como se fosse um pequenino enclave ali em Espanha, ao pé de Olivença, que andasse a mandar foguetes para Portugal e dissesse: eu vou aniquilar este território. Claro que os portugueses teriam que responder, não é? É um par de quilómetros preocupantes. Ainda por cima com uma densidade populacional de 4.000 pessoas por quilómetro quadrado. Portanto, não se importam nada que morram 200 ou 300 ou 1.000, não é? Bem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta para a possível crise de segurança e humanitária e pede fim imediato de confrontos entre israelitas e palestinianos. O secretário-geral da ONU pede o fim imediato dos confrontos no Médio Oriente entre israelitas e palestinianos. António Guterres alerta que se corre o risco de se desencadear uma crise de segurança humanitária incontrolável na região. Este ciclo sem sentido de derramamento de sangue, terror e destruição deve terminar imediatamente. Todas as partes devem respeitar o direito internacional e os direitos humanos. O status quo nos locais sagrados deve ser mantido e respeitado. Uma posição tomada na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, um encontro virtual para debater esta crise. O chefe da diplomacia palestiniana acusa Israel de crimes de guerra e descreveu a tragédia que se vive no terreno. Não há palavras para descrever os horrores porque o nosso povo está a passar neste momento. Um bebê chamado Omar Hadidi nasceu há apenas 5 meses e terá agora de viver sem a mãe e os irmãos. Osama, de 6 anos, Abdul Rahman, de 8 e Soaib, de 14 anos. Todos mortos num ataque aéreo israelita. Israel reage acusando o Hamas de ser o responsável pelo conflito, pelas mortes e por ter lançado os primeiros ataques para assumir o poder na Cisjordânia, e fala também das vítimas. Esta é Nadine Awad, uma menina de 16 anos, cidadã árabe de Israel. Estava a estudar Química e Biologia, sonhava em mudar o mundo. Foi assassinada na quarta-feira passada pelo grupo radical terrorista e jihadista Hamas. Um rocket caiu sobre a sua casa no centro de Israel, matando-a a ela e ao seu pai. O número de civis mortos neste conflito é elevado dos dois lados. Uma preocupação para António Guterres, que se mostrou também alarmado com o ataque aos meios de comunicação em Gaza. Foram encontradas em Cádiz, Espanha, um conjunto de termas romanas muito bem preservadas. Facto que leva os arqueólogos a mais um estudo da presença romana na Península Ibérica. Como podemos ver nas imagens, as dunas que circundam o Cabo Trafalgar, uma das áreas mais visitadas da costa de Cádiz,
protegem há 2000 anos as termas romanas, encontradas em excepcional estado de conservação, com uma estrutura de quase 4 metros de altura. Portanto, continuam a aparecer artefactos da presença romana na Península Ibérica, e há tantos em Portugal e em Espanha, não é? No caminho todo que vem de Itália para cá. Todo o caminho. E fizeram, de facto, um grande trabalho, os romanos, nessa... embora tivessem invadido vários países, deixaram uma marca muito positiva em determinados aspectos. Só no passado fim de semana aconteceram 11 tiroteios no estado de Nova Jersey. Desses tiroteios resultaram, nada mais nada menos, 4 vítimas mortais. Está bonito. 11 tiroteios foram relatados no passado fim de semana em New Jersey, incluindo um em Atlantic City, Jersey City, Plainfield e Trenton. 3 em Patterson e 4 em Newark. Jared Lawson, um jovem de 16 anos, residente na cidade de Newark, foi morto a tiro no domingo por volta da 1 da tarde e é uma das 4 pessoas mortas durante o fim de semana. Stephen Drew, um homem de 37 anos de East Orange, foi baleado e morto em Jersey City na madrugada de sábado. Jack Shepard Jr., de 34 anos, foi também encontrado sem vida em Atlantic City, pouco passava das 11 horas da noite de sexta-feira. Ainda em Trenton, David Williams, de 36 anos, foi também encontrado morto na noite de sábado. Pede-se a qualquer cidadão que tenha presenciado algum destes atos que entre em contacto com as autoridades competentes. Bem, agora vamos ao desporto, Ricky. O 4-3 do Benfica para ter vencido o Sporting não alterou nada a classificação. O Benfica já não estava no acesso direto aos Champions, mas pelo menos foi alguma coisa de apelativo para os encarnados, que perderam praticamente tudo esta época. Vamos lá ver o que vai acontecer no domingo na Taça de Portugal. Foi não só apelativo para os encarnados, como foi também os sportinguistas ficaram tristes, porque seria a dobradinha vencer ao Benfica. Mas dobradinha, os benfiquistas não gostam. Mas foi um jogo, portanto, bonito, intensivo, foi. Em que o Benfica, eu acredito que foi um justo vencedor. No Lar dos Leões, a festa foi rija, a comemorar a conquista de um troféu que fugia aos Leões há 19 anos. Foi pena, foi que o resultado sorriu mais às águias. O Benfica quebrou a invencibilidade do Sporting. Um resultado não foi o mais desejado, mas os sportinguistas marcaram presença no Lar dos Leões para a celebração do campeonato. Foi pena não termos empatado o jogo, pelo menos. Mas hoje, portanto, para quem não pôde desfrutar e fazer a festa na terça-feira, eu acho que hoje aqui é o dia especial para os sportinguistas, depois destes anos todos, confraternizarmos e celebrarmos calma, com muito orgulho, e esperamos melhores dias para virem para a frente. As emoções do jogo foram seguidas ao pormenor e os adeptos vibraram com as incidências de um jogo que chegou a ser frenético. Vai a calhar, claro que sim. Então já estávamos ansiosos por esta vitória, por festejar, e é mais que merecida. Fizemos um campeonato impecável, apesar do jogo de hoje não ter sido favorável, mas estamos felizes. Foram 7 golos num jogo, é muito golo e estamos felizes da vida. A festa essa foi bonita e mostrou também a vitalidade de um clube que espera pouco a pouco regressar aos grandes palcos, sinal, afinal, do símbolo que representa. Eu acho que foi muito, mas valeu a pena ver tudo isso. Com os jovens sportinguistas, misturado com os mais velhos, é festejar a vitória do Sporting. Uma coisa bonita que nunca aconteceu aqui em Lar dos Leões, e a gente está muito contente, está muito feliz por ter toda essa gente aqui. E viva o Sporting e viva o Lar dos Leões. No Lar dos Leões encontraram-se caras conhecidas que sofrem com o seu clube. Sem dúvida nenhuma, para mim é um prazer vir aqui, pá, sou sportinguista há muitos anos, pá, e não posso mudar de maneira nenhuma. O Sporting é parte da minha vida. Eu não venho aqui muitas vezes, não sei porquê, mas pronto, quando se fala dos leões, para mim é um prazer. E não foram esquecidos também nomes emblemáticos da história do clube.
uma casa que eu tive desde pequenino. O meu pai, Filipe Jesus Santos, foi o fundador número 12, com o meu tio também, que era Nuno Santos, que era fundador número 11. É sempre especial estar aqui nesta casa maravilhosa. Sem esquecer um dos seus fundadores, o grande e saudoso Manuel Parente. Essa homenagem vai para o Manuel Parentes, porque é o nosso fundador, é o meu velhinho querido e essa vitória é nossa. Aurora Abreu, Senhor Cravo, Jeque Casimiro, está lá no céu olhando por nós. E para mim, eu até me arrepio, é uma alegria ver a nossa casa assim, depois de 19 anos, nós gritar, somos campeões. O nome do Sporting há muito que passou as fronteiras, mesmo devido aos seus fiéis adeptos, qual casamento de sucesso. Gosto muito de esporte e gosto muito do que meu esposo gosta, meu esposo é português, então gosto muito também. Porque afinal, meus amigos, ser do Sporting é ser especial. Eu sou sócio sportinguista há muitos anos, sou sócio há 65 anos, portanto o sofrimento é bastante grande. Valeu a pena esperar 19 anos? Acho que sim, nós temos uma outra capacidade, uma outra fisiologia, talvez uma outra educação em relação a muitos clubes em Portugal. A festa continuou pela noite dentro e no Lar dos Leões a vitória sportinguista vai com certeza perdurar na memória de todos os que nela participaram. Porque afinal, onde vai um, vão todos. E curiosamente esta foi a primeira grande festa de verão que aconteceu em Newark, porque tinha um palco, tinha música, tinha gente, tinha... Pronto, era um arraial. Era foi um arraial sem dança. Sem dança, sim. Mas foi bom ver as pessoas a regressarem um bocadinho à normalidade. Claro. E esperamos que daqui para a frente as coisas melhorem. E é muito curioso, porque o nosso amigo Grilo, que é sportinguista 100%, também foi campeão nacional pelo Benfica. Foi campeão. E isto chama-se desportivismo, que é muito importante. Muito importante. Além disso, de realçar também as equipas de futebol, e são muitas, do Lar dos Leões, com bastantes títulos, onde o meu filho, por exemplo, jogou, e que merece também alguma importância, porque promover o futebol junto dos mais pequeninos é também uma forma de promover a educação dos mais jovens. E eu lembro também, Luís, que nós temos também uma grande tradição, não só no Lar dos Leões, mas também no Benfica, por exemplo, a nível de atletismo. Formámos já campeões nacionais e é sempre bom ver a juventude também aderir, quer aqui no Lar dos Leões, quer no Benfica, como noutros clubes. Já que estamos a falar desse encontro de portugueses, independentemente das suas cores, vimos mais uma vez apelar à solidariedade da nossa comunidade. Já conseguimos ajudar a Camília, mas desta vez é o Diogo que precisa da nossa ajuda. O Diogo é um menino de 4 anos, residente na Póvoa do Pereiro, em Anadia, que sofre de uma doença rara com o nome de FOXP1, e precisa de fazer terapia intensiva, uma vez que esta doença afeta o seu desenvolvimento cognitivo, também psicomotor, da fala e linguagem expressiva. Continua a decorrer a campanha de tampinhas de garrafas em Portugal e também aqui no Ironbound. Também é possível ajudar de forma monetária através de transferência bancária, mas para mais informações podem contactar a Edith Godinho através do telefone 973-336-0658 ou então entregar no 192 da Warwick Street. O objetivo é conseguir juntar o maior número de tampinhas para que estas e outras famílias possam ser ajudadas no pagamento de tratamentos, cadeiras de rodas e outras necessidades hospitalares. Bem, agora já falámos do Lar dos Leões, mas agora temos outro tipo de desporto, não é? Temos outro tipo de desporto e, afinal, já não haverá público nas bancadas na última jornada da Liga Portuguesa. O anúncio foi feito hoje pela direção da mesma. A Liga informou que, ao contrário do que estava previsto, não haverá público nas bancadas na derradeira jornada da Liga Portuguesa. O grande motivo apontado foi o desconhecimento sobre eventuais condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar. A direção da Liga Portugal reuniu-se na manhã desta segunda-feira num encontro de caráter extraordinário, depois de o ter feito de forma ordinária na passada sexta-feira.
Ficou então decidido que a última jornada da Liga NOS não terá público em testes piloto, como chegou a ser uma possibilidade, diz então o comunicado da Liga Portuguesa. Entre vários outros motivos, a direção da Liga Portugal entendeu que não estavam reunidas todas as condições de segurança, quando na jornada 34 existem equipas que, desportivamente, têm o futuro ainda por decidir. Jorge Jesus vai continuar a ser treinador do Benfica na próxima temporada. A garantia foi dada por Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, que afirmou que os contratos no Benfica são para cumprir e Jorge Jesus terá mais tempo para reconquistar os adeptos. À Renascença, o dirigente dos encarnados admite que a época ficou muito abaixo das expectativas, sublinhando a necessidade de, na próxima época, o Benfica marcar presença na fase de grupo da Liga dos Campeões. O vice-presidente dos encarnados destacou ainda a importância de vencer a Taça de Portugal para dar uma alegria aos adeptos esta temporada. Bem, Ricky, e agora vamos falar também de mais uma vitória do Sporting que aconteceu este fim de semana. Sim, o Sporting Vocês estão a ganhar muita coisa. Não, é uma modalidade que tem tradições Sim, em Portugal, claro. E no Sporting também. O Sporting sagrou-se campeão europeu de hóquei patins e tu que praticaste hóquei patins foi um jogo emotivo. Foi um jogo emotivo. O Porto marcou os 2 primeiros golos, chegou-se ao intervalo com 2-0. O Porto a vencer 2-0 na presença dos 2 presidentes, o Varandas e o Pinto da Costa, e, afinal de contas, na segunda parte, o Sporting deu a volta ao resultado e marcou 4 golos. O Futebol Clube do Porto ainda conseguiu marcar um para fazer o 4-3, mas foi, de facto, um jogo muito, muito intenso, muito emotivo, e que permeia, assim, a melhor equipa deste campeonato da Europa de hóquei em patins. Bem, e agora vamos ao dólarzito, não é? É uma Sim. coisa que cada vez vale menos. E... Vais ao supermercado e não compras quase nada. Nada, e o real também, não é? Vamos lá ver como é que isto está. 0,8231, 1,2148 para o euro. 5,31 para o real, 0,18 para a venda. E agora, parece que o verão, sim. Agora parece que a Catarina não me enganou hoje quando me disse que estamos às portas do verão, não é? Então vamos agora saber qual a previsão do tempo para amanhã e para os próximos dias que a Catarina Rebimbas conseguiu conciliar na sua análise diária. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado em Newark, com 81 graus de máxima. Nova York, também com céu parcialmente nublado e com 80 graus de máxima. Boston, com céu parcialmente nublado e com uma máxima de 81 graus. Hartford, também com céu parcialmente nublado e com máxima de 80 graus. Danbury, com céu parcialmente nublado, com 78 graus de máxima. Miami, também com céu parcialmente nublado e com 82 graus de máxima. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 79 graus de máxima. Los Angeles, com céu parcialmente nublado e com uma máxima de 72 graus. São Francisco, com vento moderado e com 57 graus de máxima. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Há uma coisa que me agrada aqui, é que vamos ter amanhã a mesma temperatura em Newark que tem Miami. O que é ótimo, só não temos é praia. Tens praia, só que a água está um bocadinho mais fria, não é? E é 1 hora de caminho, Miami está mesmo ali, não é? Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road.
Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Quinta do Val, vinho branco ou tinto, 5,99. Vinha da Urze, tinto, 7,99. Muralhas, vinho verde, 6,99. Sangria, bacana, tinta ou branca, 7,49. Coral, cerveja mini 24 garrafas, 15,99. Mariquinha, ginja, 18,99. Gin de blueberry ou cereja, 28,99. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Devem estar alguns espectadores a pensar como eu quando ouviram a ginja Mariquinhas, não é? Que é uma ginja que deve dar assim muito gosto de beber, não é? É uma ginja com um sabor, digamos, um bocado mais complicado. Olha, eu tenho um aviso a fazer aos telespectadores em relação às praias. Falámos há pouco das praias, mas há uma coisa que é muito importante. Tente saber na internet quais as praias que o deixam fumar, porque algumas praias em New Jersey têm multas muito grandes para quem fuma agora no areal. Portanto, tenha isso em consideração. Se lhe apetecer fumar, tem que sair da área do areal em algumas circunstâncias. Portanto, tente saber na internet quais são as praias que não lhe permitem isso. Sim, Luís, e seja bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através de 973-264-1462. E, Luís, não se podem esquecer de quê? De baixar o som da televisão e de falar apenas pelo telefone e de comer o pão do nosso amigo Pacheco, não é? Porque faz não, sempre bem, porque não é? faz sempre bem. E então, já agora ir à piscina dele. Agora é a altura de irmos às chamadas. Creio que já temos chamadas em linha. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite. Olá, boa noite, então. Eu era por causa de saber sobre o seguro que vocês têm falado, como é que isso foi. Exatamente, vamos informar sobre isso outra vez. Eu vi já, obrigado por tocar esse tema, portanto, o seguro, se comprou seguro no chamado Marketplace, no NJ Covered, ou Covered NJ, aí, se for ao site online, pode imediatamente fazer a requalificação. Poderá também contactar um profissional de seguros, mas está a ser feito para todos os residentes que adquiriram o seu seguro aí no Get Covered New Jersey, na plataforma. Foi o seu caso? Não. Pois, o senhor tem seguro de onde? Não, eu tinha seguro de União, mas agora, como eu não estou a trabalhar, deixei de ter seguro. Pois, deixou de ter seguro, portanto, deverá ir aí, porque está aberto, portanto, o período, ainda pode subscrever para seguro e tem que colocar todos os seus dados, ou então contactar
um profissional de seguros, pode ser Maria Coelho ou outro Coelho, qualquer, sim, para fazer esse seguro. Mas, portanto, está disponível ainda para todos os residentes aqui em New Jersey. E ainda lhe vamos dar o telefone da Maria Coelho. Talvez seja importante tomar nota durante a emissão. Eu acho que já a nossa produção está-nos a dar. É o 732 216, 216, 5895. 5895. É o suficiente. Está bom? Ok. Obrigado. Grande abraço também. Muito obrigado. A chamada telefónica, mais uma em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Estou sim, boa noite, Sr. Luís. Boa noite, minha senhora. Então. Sr. Luís, uma pergunta. Eu vou para Portugal na próxima segunda-feira. Sim. E quando é que eu vou ter que fazer o teste? Sábado de manhã, não é? Sábado de manhã, está aqui na área de Newark? Não, estou em Plainfield. Em Plainfield? Sim. Ok, tem que ir ao Greenbrook, aí bem perto de si, no Road 22. E no sábado de manhã, e referir, portanto, que vai viajar na segunda-feira à noite para ter os resultados disponíveis. Não é preciso marcar, pois não? É melhor ligar para lá. Antes não era, para lhe dizer a verdade, não tenho isso presente, mas eu posso já dar o número de telefone, está bem? Sim, por favor. Olha, o Family Care é no número 257, no 22, e o número de telefone é o 732 968 7878. 78? Correto. Estão abertos das 8 da manhã. 7878, 278. Oh, ok. Tá bem? Obrigada. Nada, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Boa Boa noite. Hoje também me telefonaram uma telespectadora em privado a dizer que lhe pediram uma certidão, uma procuração para umas pessoas em Portugal. Curiosamente, não sei porque é que pediram à senhora aqui, se a senhora vai para Portugal daqui a 2 semanas e pode ter uma procuração lá, não é? É mais fácil fazer lá. Porque... Portanto, aquilo que em português se chama aqui há gato. Aqui há gato, por isso mesmo. Com o rabo de fora. Portanto, tenha cuidado. Não é? Mantenha os olhos bem abertos. Exatamente. Porque quando as pessoas têm propriedades com mais de 20 anos e está ocupada por alguém com mais de 20 anos, existe uma ordem na nossa jurisprudência que se chama uso campeão. Portanto, a pessoa que está a ocupar essa casa pode continuar a tê-la e pode continuar a ser sua. Portanto, tenha muita precaução. Nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Vamos à próxima. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite. Olá, minha senhora, como está? Olha, era para fazer uma pergunta. Faz favor, dizer. Quero dar bem os parabéns a vocês pela apresentação que vocês dão. Eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa para ir a Portugal em novembro ou dezembro, será que ainda tem que ter a coisa de... como é que se diz? O teste ou a vacina? O teste? Eu talvez já não acredito nisso. Eu espero bem que não. Agora, nós não podemos fazer futurologia, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas eu acredito que tudo vai brevemente ser alterado. Sim, acho que espero, mas eu tenho a certeza, e o Ricky já estivemos a conversar sobre isso, não tarda que surja a oportunidade dos norte-americanos e os portugueses, os americanos, poderem viajar a Portugal sem terem que fazer o teste. E nessa linha, Luís, portanto, hoje Portugal abriu as suas fronteiras aos ingleses e também hoje New Jersey levantou a obrigatoriedade de quarentena para qualquer pessoa que viaje para cá. Portanto, neste preciso momento, o governador Phil Murphy, há cerca de 1 hora, anunciou que não há mais restrições e obrigatoriedade de quarentena para entrar em New Jersey. Estas notícias estão... E quanto às máscaras no exterior? Eu penso que mais para o final de semana. Mais para o final de semana. Portanto, tenha paciência, espere mais umas semaninhas e vai ver tudo se resolve, está bem? Pois, mas o ponto mas para outubro ou novembro já não é... O meu amigo. Talvez não. Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu calculo que não. Está bem? Ok, obrigado. Pronto, obrigado.
Isto é a tal pergunta de $1 milhão, não é? A qual ninguém pode responder. E amanhã vamos falar também sobre a campanha de vacinas que ontem o Benfica realizou. Praticamente 200 vacinas foram administradas. Acho que correu muito bem, não foi? Correu muito bem. Quero também lembrar que no dia 20 de maio, numa colaboração do Essex County College, o Parque dos Mosquitos vai também ter vacinas disponíveis, portanto, vão estar disponíveis vacinas da Moderna e também da Johnson & Johnson. Não é preciso apontamento, mas pode, portanto, vão estar lá das 9h30 da manhã até às 2h30 da tarde, portanto, no Independence Park. Não há, são completamente grátis, e eu volto a referir já há muito... E não precisa de ter um estatuto legal de imigrante. Não precisa de ter um estatuto legal. Quero também lembrar que depois do dia 20, no dia 5 de junho, o vereador Augusto Amador, em colaboração, penso que com o Sport Clube Português, vai fazer outra campanha. E quero também lembrar... No St. James Health Clinic. Mas é no Sport Clube Português. No Sport Clube Português. E quero também lembrar que neste momento pode ir ao site do NJIT, não é necessário qualquer apontamento ou marcação para fazer aí a vacina. Portanto, múltiplas opções para ser vacinado. E se tem dúvidas em relação à vacina, não tenha. É uma diferença entre a vida e a morte, já lhe dissemos isso muitas vezes. Portanto, provavelmente, e hoje a Pfizer disse isso, será necessário tomar uma terceira vacina, talvez 6 meses depois de ter tomado a segunda vacina. Portanto, é uma coisa que hoje os alemães já disseram isso, a Pfizer já confirmou, portanto, é natural que depois dessa terceira dose, ano a ano, vá ter que tomar uma vacina para liquidar completamente o vírus. Tal qual como está a fazer com o flu, e eu volto a referir que neste momento nos Estados Unidos temos 37% da população completamente vacinada, 47% da população tomou ou já recebeu pelo menos uma dose das vacinas. Em Newark, praticamente 50% da população está já vacinada. Fantástico. O bairro leste, o Ironbound, lidera o processo de vacinação. Na sexta-feira eram 53% dos residentes adultos já vacinados. Espera-se que depois da campanha no Benfica e outras que decorreram durante o final de semana, estamos a aproximar-nos pelo menos dos 55%. O que é ótimo, é excelente. Portanto, já sabe, por favor, vacine-se. Tenha em consideração que tem que preservar a sua saúde e a saúde dos outros. É muito importante, não lhe vai fazer mal nenhum. Mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Meu nome é Elizabeth. Sim, olha, eu, se calhar é para o Rick, eu tenho uma pergunta, eu vou viajar segunda-feira, portanto tenho que fazer o teste no sábado, não é? No sábado, correto. E onde é que reside? Eu resido na Flórida. Em que área? Palm Coast? West Palm Beach? Não, é Vero Beach, mas eu sei já onde é que tenho que ir fazer o teste. Correto, mas tem que dizer, tem que informar que vai viajar na segunda-feira, está bem? Sim. Outra pergunta. O meu filho também vai comigo. Ele ele nasceu em Portugal. Mas o meu neto, que tem 17 anos, é nascido cá, é americano. Ele vai com o pai. Acha que tem algum problema? Nenhum problema, porque o passaporte do pai diz que ele nasceu em Portugal. E, portanto, é filho de português. É filho de português, não tem problema nenhum. Tenho a certeza que, portanto, que tem... Só tem que fazer o teste, nascimento, alguma coisa, faz o teste e está tudo bem, sem problema. Está certo? Ok. Boa viagem, está bem? Muito obrigada. Adeus, muito boa noite. Muito obrigado. De facto, esta pergunta é muito usual e a TAP está, nesse aspecto, está a fazer um excelente trabalho, que é permitir que as pessoas até possam viajar com passaportes e cartões de cidadão caducados, para que depois lá possam proceder à sua revalidação, não é? Correto. E depois possam regressar com documentos já perfeitamente updated, como se costuma dizer. E não há companhias que façam isso, só a TAP. Portanto, há alguma coisa que eles estão a fazer de bem e de bom para todos nós. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, linha aberta. Sim. Olá, boa noite. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Diga. Eu vou embarcar para Portugal no dia
3 de julho, quando é que eu tenho que ir fazer o PCR test? Olha, a senhora vai no mesmo avião que eu vou, portanto estamos todos bem. Está a ver? Aonde é que vive em Newark? Não, vivo na Virgínia. Então se calhar não vai no mesmo avião. Vai de Washington. Tem que fazer o teste, portanto é uma sexta-feira, tem que fazer o teste na quarta-feira. Na quarta-feira? Sim, e informar que vai viajar na sexta. Não, não é na sexta, eu vou embarcar no sábado. Pronto. É 13 de julho ou junho? Julho. 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 É quando tu vais? Sim, eu pensava que ia na sexta-feira. Não. Vou no sábado. No sábado. Pronto, então tenho que fazer o teste na quinta-feira. Peço desculpa, pensava que era sexta-feira. É 2 dias antes. Tem que fazer na quinta e informe que precisa de viajar 2 dias depois, está bem? Ok. Muito obrigado, boa viagem, está bem? Ok, obrigada. Muito obrigado. Portanto, hoje já se sabe que Portugal abriu as suas fronteiras, Ricky, e que os ingleses hoje entraram em Portugal à pasada, como se costuma dizer. Sim. 5.000 por hora, sensivelmente, que é uma coisa inacreditável. Impressionante, e o setor da hotelaria e do turismo em geral bastante contente, digamos que a esfregar as mãos de contente, porque já era hora. Embora a maior parte deles vá para o Algarve, não é? Mas ficam muitos em Lisboa também. Eu acredito que há muitos que vão aproveitar também Lisboa um bocadinho. Sim, claro. E até o Porto, etc. Até o Porto. Portanto, é boa ideia. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, por favor. Linha aberta. Olá, boa noite. Eu estou a ouvi-lo. Boa noite. Ora, vamos cortar esta chamada. A senhora está a ver televisão. Próxima chamada. Linha aberta, por favor. Boa noite, Sr. Boa Luís noite, Henrique. como está? Olá, boa noite. Bem, obrigado. Eu só queria que me tirassem uma dúvida. Diga. Eu tenho o passaporte americano, mas não tenho o português, porque quando eu fui fazer o americano me deram o português. Sim. Eu vou para Portugal e disseram que eu precisava do passaporte português também. Para quê? Para quê? Só para a coleção. Pois. Olha, o americano diz lá que a senhora é cidadã portuguesa. Logo. Claro. A partir daí pode viajar para Portugal sem qualquer problema, não tem que renovar passaporte português. Ok. Informada? Muito obrigado. Pronto. Já Muito poupou algum dinheiro. Luísa, Claro. eu quero aproveitar para lembrar. Eu hoje estive no Consulado de Portugal aqui em Newark e há um grande problema, é que muitas pessoas que têm marcações não estão a ir às marcações. O Sr. Cônsul, o Dr. Pedro Monteiro, pediu-nos para, aí em casa, vocês se vão cancelar ou se não vão à sua marcação, para mandarem um e-mail, ligarem ao consulado. Para quê? Para desmarcarem e assim darem a oportunidade a outra pessoa que possa, portanto, usar essa marcação. Talvez eu vá um bocadinho mais longe, talvez possamos ir um bocadinho mais longe. Alguém que tenha um assunto muito urgente e muito grave, que se possa deslocar pelo menos para a porta do consulado e a partir para aí da 1h30, é a altura em que fecham os serviços. Pode ter falhado uma pessoa ou outra. Sim, pode ser estão a a pessoa... falhar algumas e é importante, portanto, que faça isso. Porquê? Porque se chega lá, por exemplo, às 11 horas e está tudo a decorrer normalmente, tem que lhe dizer que não tem marcação, Sim. mas se cancela... Mas se alguém falhou, a senhora já pode ficar, ou o senhor já pode ter a oportunidade de Outra ocupar notícia esse espaço. também importante é que temos centenas de passaportes para serem levantados no Consulado de Portugal e cartões de cidadão. Eu já não falo dos cartões de cidadão, Por isso que o mesmo. monte que eu vi até me assustou. Se tem algum, por favor, contacte o consulado, deslogue-se lá, porque pagou e estão lá à sua espera. Exatamente, e permitem-lhe viajar sem qualquer problema. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Ouça lá, Sr. Luís Pedro. Diga. Eu vou sexta-feira para Portugal. Ok. Quando é que eu devo fazer o teste? Amanhã ou quarta-feira? Quarta-feira, meu amigo. Quarta-feira. Sim, quarta-feira. Onde é que reside? Diga? Onde é que reside? Vivo em Colónia. Em Colónia. Dá para fazer aqui... Pisca em Elizabeth. Pisca em Elizabeth e diga que precisa de viajar em 2 dias, está certo? Ok, obrigado. Pronto, prazer em ouvi-lo. Muito obrigado. Boa Obrigado, viagem. Hein? Muito obrigado. Última chamada. As pessoas estão muitas vezes preocupadas porque não, por causa das tais 72 horas. Mas nós temos sempre o prazer de dar essa informação
E, Luís, e temos muitas pessoas à espera, portanto, na linha estou a receber mensagens e por isso é que as pessoas, por vezes, não entendem, porque a última chamada, eles estão à espera na linha e não ouviram a televisão. Por isso é que perguntam a mesma pergunta. Última chamada. Muito boa noite, faz favor. Linha aberta. Olá, boa noite. Alô, boa noite. Viva, como está? Tudo bem? Boa noite, Sr. Luís e Henrique. Então. Sr. Luís, eu era só para fazer uma pergunta. Diga. Eu vou para Portugal em agosto. Pois vai. Mas o meu passaporte é americano e acaba em outubro. E eu venho em setembro. Eu posso viajar com o mesmo passaporte? Meu amigo, renova o passaporte já, está bem? Já. Já agora. Porque o passaporte não é válido 6 meses antes. 3 a 6 meses. Renove já o passaporte americano. Demora pouco tempo. Tá 2 semanas ou 3, não tem problema nenhum. É que eles estão-me a falar, o meu filho por acaso foi hoje para marcar uma consulta, fazer a aplicação, e eles disseram que demorava 12 semanas. Não, eu vou-lhe dizer uma coisa, há uma possibilidade de poder pagar uma quantia extra, que é pouco, 30 ou 40 dólares, uma coisa qualquer. Sim, mas não o faça até com urgência, que é com urgência. E vou-lhe dar um conselho, vá a uma estação de correios, por exemplo, em Kearney. É muito rápido. A minha demorou exatamente 8 dias a receber o passaporte. Em Kearney, nos correios. Então tem que ir a um estabelecimento dos correios, preencher o documento, entregar e faça isso. Para ter a certeza, paga os tais 40 dólares ou 30 dólares, que é o chamado taxa de urgência, e ao menos tem a certeza absoluta que vai ter o passaporte. Porque eles têm que... Assim pode estar descansado. Sim, eu por acaso até disse ao meu filho, se eu preciso irmos a Trento, íamos a Trento. Não, mas só vai em agosto, não é? Eu vou no dia 6 de agosto. Então eu nem precisa de pagar a urgência, não é, Rica? Mas se quiser, essas 12 semanas para garantir que... Sim. Porque eles não podem garantir até esses 3 meses, mas se faça já, não deve ter problema nenhum. Não deve ter problemas, mas tem que se apressar, está bem? Sim, senhor, obrigado. Pronto, uma boa viagem, hein? Muito obrigado. E agora vamos fazer um pequenino intervalo para já voltar a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Olha, curiosamente, tenho aqui uma mensagem da Isabel Pereira que diz: vamos ajudar a TAP, temos bons pilotos. Tem toda a razão. Tem toda a razão, estou temos excelentes aviões, os 300, os Airbus 320-900 são ótimos, os Neos, portanto pode confiar plenamente, porque é de facto uma excelente companhia. Além disso, queria também cumprimentar o Willy Teixeira e toda uma quantidade de gente que está connosco e que está de vários sítios, não só de Portugal, mas também daqui, de várias partes do mundo. Eu não posso dizer, são tantos comentários, tantos, cada vez são mais, mas eu tenho que agradecer a quem nos segue no Facebook e a quem nos segue através das várias plataformas de vídeo, Comcast, Dish Network, DirecTV, Fios, tanta gente, e isso é de facto para nós um grande orgulho ter toda a gente connosco. E agora chegou a altura dos Happy Birthday to You, e Ricky, tens muitas velas para separar hoje. E vamos lá porque temos algumas boas surpresas. Tens 2 velas, não é? São 2? É. Mas há uma delas que tens que separar com mais força. Sim, com mais força porque tem um padrinho especial. Tem. Vamos lá. Bem, depois de terem trocado o nome, José Pacheco faz pelo 2º dia consecutivo 70 anos. Olha, agora, por acaso não te chamaram Jorge Jesus, pois não? Não, eu penso que ele queria ser José Ruben Amorim Pacheco ou José Mateus, alguma coisa, mas parece mesmo o Mateus Reis. Não, o Mateus Nunes do Sporting. Mas tem de facto uma bonita idade, a minha idade, e fica desde já abençoado, mesmo com a camisola do Sporting. Grande Pacheco. A única coisa que eu gostaria de ver era também a piscina, mas para já, Zé Pacheco, muitos parabéns. Atrasados, mas o teu padrinho, o nosso amigo Carlos Madureira, está pronto para te pagar o almoço, não há problema, está bem? Vamos ao próximo.
Como são 2, agora está o outro, o Kim Costa. 63 anos de idade, Kim Costa, muitos parabéns também para ti. Uma bonita idade, de 63 anos. Ótimo. Não temos aniversários de casamentos hoje, portanto, ninguém se casou neste dia. Portanto, estamos a chegar ao final desta edição de segunda-feira do Especial Informação. Portanto, queremos que fique com o tal episódio da telenovela que a SIC está a apresentar, Amor, Amor. E quanto a nós, prometemos voltar amanhã a partir das 7h30. Portanto, até amanhã. Se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.